Muito bem, nós vamos dar continuidade àquele treinamento onde estamos falando um pouquinho mais do Espírito Santo, especificamente a respeito dos dons espirituais. Não é nenhum estudo aprofundado, irmãos, tá? Eu poderia trazer aqui um estudo mais aprofundado sobre os dons espirituais, mas eu acho que nós temos que aprender o básico. E ao longo do tempo a gente vai aprendendo e vai se aprofundando um pouco mais nesse assunto. Nós precisamos dominar um pouco o assunto, tá? E depois, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, até porque esse assunto é a primeira vez que nós trazemos ele para o trilho do crescimento. Nas outras oportunidades, a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Vamos ler pelo menos o comecinho do texto, para a gente poder se recordar do que nós estamos falando, né? Então, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, amém? Diz assim, a Bíblia: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixados conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Nós falamos aí na última oportunidade que eu ministrei com os irmãos, nós falamos dos 3 primeiros dons espirituais, que é o dom palavra de sabedoria, o dom palavra de conhecimento e o dom fé. Hoje nós vamos tentar ministrar mais 3. Se não der tempo, a gente ministra aqueles que der tempo, e a gente, até porque um deles aqui é um pouco mais extenso, depois a gente continua ministrando. Então são 9 os dons do Espírito mencionados aqui nesse texto bíblico e confirmados em outras passagens da Bíblia. Por isso que nós evangélicos, nós acreditamos que são 9 os dons espirituais, que são presentes dados por Deus como uma forma de capacitação e de poder para que haja manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá para o serviço do reino de Deus. Amém? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: entre os 9 dons do Espírito, 8 são chamados de dom do Espírito, né? Então, o dom palavra de sabedoria, o dom palavra de conhecimento, o dom fé, e assim por diante. Todos os 8 carregam essa expressão, o dom. Só tem um dos dons que ele não é pronunciado no singular, e sim no plural, que é, olha só, vou repetir para você, tá? Está ali no versículo de número 9. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Então não é um dom de curar, está no plural, são dons de curar. O que nos leva a entender que o dom da cura, ele é diverso, não é apenas um, ele está diversificado. Há várias formas, há várias manifestações do dom de cura. Não é um dom específico, são vários. Por isso que a Bíblia chama dos dons
de curar. E nós vamos ver isso com uma base bíblica e você vai entender. Agora, daqui a pouquinho eu vou falar do dom de profecia, e da mesma forma que tem o dom de profecia, nós temos que entender uma coisa, irmãos, que os dons espirituais, quando eles nos são dados, ele não é dado para uma pessoa de forma pessoal e particular. Ele é dado para a igreja, mas aos cuidados de uma pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Digamos que Deus, vou usar o exemplo da pastora. Deus, ele deu o dom de cura. Ele não deu o dom de cura para a pastora. Ele deu o dom de cura para a igreja, mas está na mão da pastora a responsabilidade, os cuidados do dom de cura. Assim como deve ter dado, é lógico, para muitas outras pessoas aqui dentro da igreja. Então esse dom de cura não é uma particularidade dela, que ela detém esse poder na sua mão, faz do jeito que quer, a hora que quer, que ela se desligando. Onde eu quero levar vocês a entender? Que se ela se desligar da igreja, o dom de cura não opera através da vida dela. E quando eu falo desligar da igreja, não estou falando especificamente da nossa igreja, estou falando a igreja como corpo de Cristo. Eu quero que você entenda, porque provavelmente, se você não conhece, você vai conhecer alguém que, enquanto convertido, tinha algum dom espiritual, e aí desviou, e parece que o dom desapareceu. Não é que desapareceu, essa pessoa ela já não tem mais a legalidade de fazer uso do dom espiritual, porque ela não está agregada ao corpo de Cristo. Então nós somos um membro de Cristo. É que nem você pegar um dedo e cortar fora, amputar o dedo. A veia que corre o sangue, que irriga aquele membro do corpo, ele é rompido. Então aquele membro do corpo, ele vai apodrecer. Se eu cortar o meu dedo, ali onde houve amputação, vai cicatrizar, o corpo vai continuar existindo, mas aquele pedacinho de dedo vai apodrecer. Por quê? Porque interrompeu a irrigação do sangue ali. Então ele está morto. Aquele pedaço do dedo está morto, vai apodrecer. Então espiritualmente, quando eu estou ligado ao corpo, eu sou irrigado pelo Espírito Santo enquanto estou no corpo. A irrigação do Espírito Santo na minha vida se dá por conta do corpo e não por conta do membro. Então, se eu sou cortado, se eu saio do corpo, eu sou amputado do corpo, eu deixo de receber a irrigação do Espírito Santo e espiritualmente eu apodreço. Então não vai mais manifestar. Por isso que a pessoa que está na igreja recebe o dom de línguas, por exemplo. Aí ela desvia, ela não fala mais em língua. As palavras ela pode até ter na mente, mas quando ela vai orar, ela não consegue orar em línguas. Por quê? Porque ela não tem irrigação do Espírito Santo. E se porventura pronunciar uma palavra em línguas, é uma blasfêmia. Não é de Deus, porque ela está cortada, ela está fora do corpo. Então eu quero que você entenda que os dons espirituais, eles são dados para a igreja, não é dada para uma pessoa. Aquela pessoa, ela tem a responsabilidade de cuidar daquele dom em favor do corpo, em favor da igreja. Amém? Entendido? Então vamos ver aqui algumas bases bíblicas para que você entenda a diversidade dos dons de curar. Para você ver que não é uma coisinha assim, um padrão, tem que ser igualzinho, daquele jeito. Porque eu já vi pessoas assim, já vou chegar nessa parte, mas já vi pessoas dizerem assim: ah, pastor, tem fulano de tal lá doente, e tem que ir lá e ungir e orar por ele, senão ele não vai ser curado. Há casos que é isso, há casos que é exatamente assim. Você vai ver biblicamente que não é exatamente isso. Porque há vários dons de cura, há várias manifestações de cura, há várias formas que Deus vai usar para curar a pessoa. Quem vai dar a direção é Deus. Quem vai dar a direção é Deus. Amém?
Quem vai dar direção é Deus. E quem detém naquele momento aquele dom de cura é para essa pessoa que Deus vai dar interpretação. Então nem sempre vai ser do jeito que nós reivindicamos, vai ser do jeito que é da vontade de Deus. Então vamos ver algumas coisas aqui sobre essa diversidade. Marcos 16, 18. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia para nós aprendermos um pouco mais a respeito do dom de cura, dos dons de cura, né? Marcos 16, 18. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus aí também não tem problema nenhum, tá? Amém? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Marcos 16, 18. Todos encontraram? Diz assim, ó. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Olha só. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? É uma das formas de manifestação, é um dos dons de cura, através da imposição de mãos. Impor as mãos sobre o enfermo. A imposição de mãos é uma forma de transferência de unção para que o enfermo seja curado. Então, é lógico que é muito habitual na igreja nós orarmos por imposição de mãos. É muito habitual orarmos na célula por imposição de mãos. Amém? É muito normal quando a gente vai no hospital orar por alguém, a gente impõe as mãos sobre a pessoa e libera sobre ela a unção de cura. Por quê? Porque temos aqui base bíblica. Jesus disse: vão impor as mãos e eles vão ser curados. Mas Jesus ele não disse assim, ó, somente se vocês impõem as mãos eles vão ser curados. Não, ele disse, ó, se eu impor as mãos eles vão ser curados. Então é uma das formas, amém? Mas vamos ver que existem outras formas, como há uma diversidade muito grande. Tiago 5,14. Lá para frente, quase no final da Bíblia, antes do Apocalipse. Tiago 5,14. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, ó. Presta bem atenção. Diz assim, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Amém? Amém? É uma outra forma de manifestação do dom de cura, através da unção com óleo. Agora, é lógico que nós, o mais habitual entre os evangélicos pentecostais, principalmente os neopentecostais, é ungir com óleo e impor as mãos. Mas repito, não é uma regra, irmãos, dizer que a pessoa só vai ser curada se ungir com óleo. Aí há uma bagunça de interpretação. Aí tem gente que diz assim, não, você vai orar para um demoniado, não pode ungir com óleo. Ah, mas se for fazer isso, não ungiu com óleo e tudo mais e tal. Não há uma regra específica para isso. Há uma orientação, ó. Tem pessoas que vai ter nas suas mãos o dom de curar através da unção com óleo. Quantas pessoas aqui na igreja, inclusive tem alguns pastores, irmãos, já teve pastor que me criticou porque eu distribuo vidrinho de óleo. E ele disse assim, não, eu não faço esse tipo de coisa. Deus, o óleo para usar é só uma pessoa mesmo que está bem consagrada. Eu falei, então essa pessoa, se só pode fazer uso disso só quem está bem consagrado, para que o óleo então? Não tem sentido ter o óleo. Para que o óleo, irmãos? Vamos ser francos, vamos ser bem francos. Vamos ser bem francos, bem verdadeiro. Aquele que é ungido domingo aqui é de Israel, esse aqui não é. Da onde que é? Alguém sabe? Nem eu sei de onde que é. O que é isso aqui, irmãos? Simbolismo. Simbolismo. Isso aqui é para motivar a nossa fé.
Isso aqui é para nos dar uma referência. Quando eu unjo com óleo, eu lembro. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Motiva a minha fé, motiva a fé do enfermo. Então é uma das formas, é lógico que é uma das formas, mas o poder, ele não está aqui. O que nós acabamos de ler? Está alguém entre vós doente, chame os pastores, os presbíteros da igreja, e eles orarão e porão as mãos sobre os enfermos, ungirão com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. O que vai salvar o enfermo é a oração da fé. Não disse assim, porque é o óleo ungido, não. Mas são manifestações do dom de cura que Deus vai usar. Se você entende que nas tuas mãos tem a unção de cura e você só se sente seguro orando por um enfermo, ungido com óleo, faça uso do óleo. Não, irmão, dentro do meu carro tem vidrinho de óleo. Eu me sinto melhor orando por um enfermo e ungindo ele com óleo. Eu me sinto mais seguro orando por ele. Então eu tenho vidrinho de óleo comigo, tenho em casa. Não faço jejum sem ungir minha cabeça. Eu unjo a minha casa, porque é um sinal de referência, irmãos. É um sinal de referência. Quando Deus mandou o povo de Israel marcar a verga da porta com sangue, o poder não estava no sangue, mas era um sinal de referência. Então é sim uma das manifestações, é um dos dons, a oração com óleo. Então impor as mãos e orar com óleo, mas não significa que só serei curado se assim eu receber essa oração. Quer ver? Vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 15. Volta ali um pouquinho no texto. Atos 5, 15. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o 14 primeiro. Vamos lá no 12, já que vamos ler o 12 em diante, tá? Vai lá. Muitos sinais de prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra lhe projetasse em alguns deles. Amém? Não está escrito ali na Bíblia, mas a história conta que milhares de pessoas foram curadas só pela sombra de Pedro. Os aventais e lenços do apóstolo Paulo viajavam milhares de quilômetros de navio e eram levados aos enfermos e eles eram curados. Diversidade do dom de cura. Diversidade. Há um personagem da Bíblia chamado Eliseu, que o último milagre que ele fez, ele já estava morto. Aliás, só estava o esqueleto dele. O último milagre que ele fez, ele já estava morto. Quer dizer, ele não, foi Deus que fez. Mas a unção de cura estava tão forte na vida dele, que ele havia sido sepultado, tinha morrido, sepultado, e depois, um tempo depois, foram cavar para sepultar uma outra pessoa, e não viram que era a sepultura de Eliseu. Quando colocaram o defunto lá, que tocou nos ossos de Eliseu, o camarada ressuscitou. Está na Bíblia, Velho Testamento. Está ali. Foi o último milagre dele. Foi para completar a sua jornada de milagre. Então isso é a diversidade do dom de cura, irmãos. Não está limitado a uma ação só, a um tipo de oração. Não, é uma diversidade. Quer ver? Vamos lá que tem mais. Tem mais uns quantos aqui. João 9,6. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a interpretação das coisas. Tem gente que acha que não, tem que ser aquele padrão ali, senão não vai funcionar, senão não vai ser. Não. Vamos lá. Tiago 9,6. Desculpa. João. Ainda, eu só vim para testar vocês, você quebra ver. A ver se vocês estão antenados.
João 9,6. Amém? Amém. Olha só, essa aqui é o tipo de dom de cura mais estranho que eu já vi na minha vida. Essa aqui, quer ver? Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Aí um dom de cura, fez barro. Eu imagino que esse cego, ele não tinha o globo ocular. Como Deus fez o homem do barro, Jesus disse: está faltando um pedaço aqui no camarada, eu vou fazer. Pegou, cuspiu no chão, fez o barro, fez 2 pelotinhas de barro, colocou no lugar do globo ocular dele e disse assim: vai lá no tanque de Siloé. Ele foi lá e se lavou. Uma combinação, né, de água com barro, né, enviado para o tanque. Manifestou a dom de cura ali e ele foi curado. A fé daquele camarada se motivou e ele foi curado. Eu não vou ler o texto, mas eu vou citar outro aqui. Eliseu mandou Naamã ir mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele foi curado. Não impôs as mãos, não orou com óleo, nada disso, só mandou. A filha de Jairo, Jesus só disse uma palavra e aonde ela estava lá, ela foi curada. Há as várias manifestações do dom de cura. Amém? Por que é assim, irmãos? Por que é assim? Eu vou explicar para você por que é assim. 1 Coríntios 1:27. Por que Deus não deixou um padrão certo? Pastor, mas por que Deus não deixou um padrão certinho? Ficava mais prático, né? Todo mundo sabia, ó, quer orar por cura, é assim, ó. Unge com óleo, bota a mão na cabeça, faz o sinal da cruz, expulsa o demônio, é curado. Né? Deus não deixou assim. Por que será? Eu vou explicar para você, vou te recordar por que Deus não faz assim. 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Amém? Deus faz da forma mais louca que pode existir no mundo. Por quê? Para que realmente as pessoas não achem que é o padrão deles que faz. Já imaginou se Deus fizesse a cura somente dentro de um padrão religioso de uma igreja? Pronto. Era só aquele padrão. Não, se é desse jeito vai ser curado. Se não é desse jeito, não, pastor, se não é desse jeito não tem como ser curado. Não, Deus escolheu as formas mais doidas, mais malucas que existem no mundo. Imagine, cuspir no chão, fazer barro. Imagine mandar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. São coisas assim. Mas Deus é que fez isso. Imagine acreditar que a sombra de um homem pode curar. Acreditar que a roupa de alguém pode curar alguém. Nós temos isso aí, irmãos, na televisão. Eu tenho visto isso acontecer. Muita gente critica. Eu tenho coisas que não é do meu agrado, não é dentro do padrão que eu acredito que o Evangelho deve ser pregado. O Evangelho não deve ser comercializado. Mas é inegável o poder de cura. Deus usando no dom de cura por causa da sua ousadia. Tem ousadia. Pega um lenço, enxuga o suor, entrega, diz, ó, leva lá. A pessoa leva lá, cura. Vai lá e cura. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu com a minha vida. Eu fiz uma campanha, usei um lencinho durante a campanha toda, e ao final fiz um sorteio do lencinho. Uma irmã da igreja ganhou pelo sorteio o lencinho que eu usei a campanha toda, e ela levou, entregou para a sogra estava doente, usou o lencinho durante 7 dias e foi curada. E depois veio e deu testemunho na igreja e foi curada. São as formas doidas deste mundo, é tudo diante a nossa fé. É diante de nós cremos, acreditarmos. Deixa eu ver, tem um outro versículo, não sei se eu separei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Eu marquei aqui, mas acho que eu não separei o texto. 2 Reis 27, vamos ver se é esse. Acho que é. 2 Reis 20, versículo 7.
Glória a Deus, aleluia. Quer ver uma outra coisa maluca aqui também? Tem gente que pode mandar fazer isso aqui, começar a embalar e começar a vender como remédio. Quer ver? Ó, disse mais Isaías. Todo mundo achou? Segundo a Reis 27. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Foi curado. Uma pasta de figo. O poder estava na pasta de figo, irmão? Não. O poder estava na fé e na obediência. Na fé e na obediência. Amém? Então, a diversidade da manifestação dos dons de cura. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Pelo menos um pouquinho entendeu, né? Vamos para o quinto dom do Espírito, que é operação de milagres. Amém? Operação de milagres. Aí nós podemos dizer assim: tá, pastor, mas se eu oro por alguém para ser curado, essa pessoa é curada, não é um milagre? É um milagre. É um milagre. Mas esse dom aqui é o dom de operação de milagres. É aquele impossível diante dos olhos das pessoas. Amém? Porque o dom de cura, você pode orar por alguém que está enfermo, você ora para a pessoa, ela é curada. Ela diz: ah, eu recuperei e tal, né? Estou bem de saúde e tal. E aí você sabe que tem muita gente que nós oramos por eles são curados, mas eles nunca glorificam a Deus por isso. Nunca agradecem a Deus. Até porque eles não têm que agradecer ao ser humano, tem que agradecer a Deus, tem que honrar a Deus. Amém? Até uns dias atrás eu vi alguém comentando, né? Alguém dizendo assim: ah, porque tinha uma pessoa lá no hospital, e aí o pessoal esteve lá orando por essa pessoa, ministrando na vida dessa pessoa, e aí ela fez um tratamento longo, tal, e não sei quanto tempo, acho que quase um ano de tratamento, tá? Acho que era um câncer, fez tratamento, fez quimioterapia e se curou. E aí depois de curada, a pessoa disse assim: ah, eu quero achar aquele pessoal daquelas igrejas que estiveram orando por mim lá, que eu quero ir lá dar o testemunho. Aí alguém disse assim: ué, ficou um ano fazendo um tratamento, e agora vai lá na igreja dar o testemunho que foi curado? E aí eu estava do lado, eu ouvi essa pessoa falando, e eu fiquei quieto, porque às vezes nem tudo a gente tem que falar, né, irmão? Às vezes tem coisa que a gente vê, aberração, e fica quieto. Eu fiquei pensando assim, né? A pessoa, ela está grata a Deus, porque venceu a doença, quer ir numa igreja, dar um testemunho e dizer: olha, eu fui curado, e o crente ali, pegando a bênção e dizendo que não foi Deus que curou. Dizendo que não foi Deus que curou. Não importa como foi, não importa, pode ter sido através da mão de um médico. Se a pessoa é grata e reconhece que Deus estava no controle do negócio, tem mais que dar o testemunho, agradecer a Deus. De Deus, quero agradecer por esse milagre que o Senhor fez na minha vida, porque até o nosso levantar de manhã e poder respirar é um milagre de Deus. Nós temos que glorificar e temos que agradecer a Deus. Amém? Se Deus quer usar a mão de um médico, deixa Ele usar. Deixa Ele usar. Então, esse operação de milagres é aquele impossível que acontece diante dos olhos das pessoas. Amém? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Jesus e Pedro andando sobre as águas. Isso é o dom de operação de milagres. Porque visível aos olhos dos outros discípulos, eles andaram sobre as águas. A pesca maravilhosa é operação de milagre. Amém? Que foi diante dos olhos. Pedro na prisão. Pedro estava na prisão, o anjo foi lá e tirou ele dentro do cárcere. Quando eles foram procurar ele, isso é operação de milagres. É o dom de operação de milagres. Paulo e Silas na prisão, tremeu o cárcere. Isso é operação de milagres. Amém? Eu já vi esse dom de operação de milagres se manifestando algumas vezes. Vamos orar no monte, oramos, desceu a chuva para tudo quanto foi lá. Só não choveu aonde nós estávamos. Isso é manifestação do dom de operação de milagres. Amém? Eu vi uma mulher entrar na igreja carregada e sair dentro da igreja correndo. Isso é operação de milagre, porque todo mundo viu. Eu vi umas 5 ou 6 pessoas que tinham um desvio na coluna, em que o braço era mais curto que o outro, e se igualar novamente. Isso aí é o dom de operação de milagres. Eu não vi acontecendo, mas eu vi na boca das pessoas o dente se transformando em ouro.
Vituração de ouro, isso aí é o dom, operação de milagres. Eu não vi acontecendo, mas eu vi as pessoas depois, e conhecia o irmão, que era o pai dos adolescentes, que foram no trabalho, e isso aconteceu. Isso é o dom, operação de milagres. Alguém vai dizer, pastor, mas isso existe? Existe. Existe, é o dom, operação de milagres. Existe e acontece. Acontece muitas outras coisas. Bem, eu vi o raio-x de uma mulher que tinha um desvio na coluna, e um pastor orou por ela, e ela tinha uma vértebra que estava amassada, e Deus deu para ela uma outra vértebra, só que deu de ouro. E eles bateram o raio-x e apareceu exatamente, e o pessoal do hospital, lá onde fizeram o raio-x, nunca conseguiram explicar o que era aquilo. Tentaram achar justificativa no aparelho, que foi uma interferência, tentaram achar um monte de coisa, mas a mulher foi curada. Eu vi o raio-x, dava para ver nitidamente que era um metal que existia ali, e o pastor tinha dito que ela ia receber uma vértebra de ouro. Isso é o dom, operação de milagres, amém? Amém? Quando alguém tem esse dom dentro da igreja, e a igreja crê, a igreja busca, acontecem muitas coisas extraordinárias, amém? Vamos para o sexto dom, que é o dom de profecia, amém? O que é profecia, irmãos? O que é profecia? A profecia, vou interpretar aqui a palavra profeta, tá? A palavra profeta vem do grego, que significa profetes, que significa falar antes. Então, é anunciar algo que vai acontecer. Então, a profecia dentro do dom espiritual é a anunciação de Deus anunciando algo que vai acontecer ou na vida de alguém, ou na igreja, ou numa nação, num povo. É uma anunciação, a antecipação de um acontecimento, amém? No tempo do Velho Testamento, que está em 1 Samuel 9:9, não vou ler, mas depois você pode ler, os profetas eles eram chamados de videntes, tá? Na Bíblia mesmo chama eles de videntes. Por quê? Porque as pessoas iam até eles para que eles orassem e pudessem anunciar alguma coisa. Então é como se fosse um vidente, estivesse vendo o que acontecerá na frente, tá? Então é daí que vem o dom de profecia, amém? Agora veja bem, deixa eu só explicar um pouco no dom de profecia. Quem tem o dom de profecia não significa que a pessoa, tudo que proferir da boca dela vai acontecer. Não. Num certo momento, se é da vontade de Deus fazer a igreja conhecedora, ou alguém conhecedor de algo que Deus pretende fazer, tá? Deus usa uma pessoa para falar profeticamente, para falar em profecia, amém? Ou é para exortar, ou é para fortalecer, ou é para motivar o irmão, motivar a fé dele, de acordo com o propósito de Deus. No Velho Testamento, as profecias, na sua maioria, eram de exortamento. Na sua maioria, o dom de profecia, ele era usado por Deus, através dos profetas, para exortar o povo de Israel, para chamar a atenção do povo de Israel. Na sua maioria, havia profecias de promessas, mas na sua maioria eram de exortamento. Agora vamos lá, Gálatas 1:8, só para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Gálatas 1:8. Glória a Deus. Amém? Mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Nenhuma profecia, irmãos, nenhuma profecia tem validade se não tiver base bíblica. Se a profecia ela não condiz com a Bíblia, com a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é amaldiçoada. Não é de Deus. Não é de Deus. Irmãos, convenhamos, tem muita profeciazinha por aí, muita profecia xoxa, sem sentido nenhum. Deus não ficaria perdendo tempo, irmãos, com coisinhas insignificantes, coisas que não tem sentido. E a profecia, irmãos, não é uma coisa, tem igreja que está tão banalizada a profecia, que
Tem igreja que chega a ter o culto da profecia. É eles que estabelecem, ó, venha porque vai ter profecia e revelação. Se há uma revelação, já está falando, quem vai revelar é Deus, no momento que quiser, oportuno e se for necessário. Não pode se ter um culto específico de revelação, de profecia. A profecia não é uma coisa banal. Não, tem que ser uma coisa coerente, tem que ter base bíblica realmente. Amém? Outra coisa, a profecia ela tem que se cumprir, quer ver? Isaías 55, 11. Glória a Deus. Isaías 55, 11. Diz assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Não tem, para ser profecia tem que se cumprir, irmão. Se não se cumprir, não é profecia. Quando que uma profecia não se cumpre? Você sabe? Quando uma profecia não se cumpre? Aliás, ela vai se cumprir, ela tem que se cumprir. Mas ela pode não acontecer exatamente como foi proferida, se ela for uma profecia de exortamento e a pessoa ou as pessoas que ouviram aquela profecia se voltarem para Deus, aquilo não vai acontecer. Vou dar um exemplo: Nínive. Jonas não foi lá profetizar contra Nínive? Deus disse: vai lá e profetiza contra mim. Vai vir ruim, vai vir desgraça contra vocês, assim, assado, se vocês não se humilharem. O que o povo fez? O povo se humilhou, pediu perdão para Deus e Deus não fez. Quer dizer, a profecia não se cumpriu. O que levou Jonas a ficar frustrado. Então a profecia, quando ela é de exortamento, ela tem como objetivo corrigir a pessoa, colocar a pessoa no eixo, fazer com que a pessoa volte para a sua realidade. E se a pessoa assim se humilhar e voltar, aquele mal não vai acontecer. Agora, a profecia de promessa, ela pode não acontecer? Nenhuma volta vazia para Deus. O que pode acontecer é que aquela palavra profética não se confirme na vida daquela pessoa, mas vai acontecer na vida de outra. Por quê? Até eu vou falar aqui uma coisa bem polêmica, mas se fala muito a respeito da teoria da predestinação. Quem já ouviu falar aqui da predestinação? Tem gente que acredita na predestinação. Não, eu estou predestinado. Tem gente que acredita até na predestinação com relação à salvação. Eu conheço uma igreja que acredita na predestinação da salvação. Aquela pessoa está predestinada a ser salva. Ela pode fazer o que ela quiser fazer, que Deus vai resgatar ela. Isso não existe. Mas a predestinação existe. De que forma que ela existe? Ela existe num todo, não no individual. Por exemplo, havia uma profecia que alguém trairia Jesus. Não dizia que era Judas. Judas ele poderia ter saído fora da história. Ele não estava predestinado a trair Jesus. Ele entrou para baixo da profecia e ele traiu Jesus. Mas se ele se arrependesse, disse assim, não, se em cima da hora ele se arrependesse, disse assim, não, eu não vou trair o mestre, ele sairia de cena e a profecia ela ainda aconteceria, mas aconteceria na vida de uma outra pessoa. Então a predestinação ela existe num todo, no geral, mas não existe no individual. Então a profecia, quando ela é proferida, ela pode ser proferida já endereçada a alguém, mas pode ser que não aconteça exatamente na vida daquela pessoa. A pessoa sai fora, né? Não acredita ou sai fora da bênção. O que acontece? A bênção vai na vida de outra pessoa, é transferida para uma outra pessoa. O que Deus proferiu vai acontecer. O que Deus proferiu vai acontecer. Eu já vi profecia na vida de pastor que Deus daria uma igreja forte, poderosa, abençoada, e a profecia foi para ele, mas ao longo do caminho ele se desvirtuou, saiu fora da bênção,
nem não se confirmou a profecia, mas se confirmou na vida de um outro camarada. Outro camarada entrou no cenário e a profecia se confirmou. É lógico que em casos como esse, há depois uma repetição da palavra profética. Deus vai confirmar novamente, mas a profecia ela vai se cumprir. Nenhuma profecia. Você quer ver? Há vários relatos bíblicos. Por exemplo, havia uma profecia na vida de Saul. Ele saiu da bênção, o que aconteceu? A profecia ela foi transferida para Davi. Havia uma promessa na vida de Davi da construção do templo. Mas como ele teve um reinado de muito sangue, a profecia se cumpriu na vida de Salomão. Mas a profecia se cumpriu. A profecia vai se cumprir, não adianta. Agora, pode ser que não se cumpra. É para você entender que às vezes a pessoa está na igreja e recebe uma palavra profética. E aí não acontece na vida dela. Ela diz, não, era uma profecia falsa. Mas pode ficar esperando, vai acontecer na vida de alguém. Se o camarada saiu fora da bênção, ele perdeu a bênção. Mas na vida de alguém vai se confirmar. Porque o que o texto diz, nenhuma palavra volta vazia para Deus, sem antes cumprir o que apraz. Toda profecia, se é de Deus. Agora, irmãos, profecia não é essa coisa mercantil que existe por aí. Essa coisa meio que de comércio, ou meio que de assustar as pessoas, de apavorar as pessoas, deixarem elas temerosas, ou fazer com que elas se sujeitem debaixo de alguém, ou debaixo de uma denominação religiosa. Não. Pode olhar na Bíblia, Deus nunca fez isso, irmão. Nunca fez isso. O uso da profecia é um dom muito importante. É um dom muito importante. Hoje eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim assim, Deus me entregou uma mensagem para me entregar para uma igreja, para o pastor e para os diáconos numa igreja. E eu disse assim, como é que eu vou fazer um negócio desse? Até porque nem era na mesma cidade, era numa cidade bem distante. E ele disse assim, como é que eu vou fazer isso? Aí sabe o que Deus fez? Deus antecipou uma férias que ele não tinha para tirar. Deus antecipou. Aí ele não tinha dinheiro para viajar. Deus antecipou um valor financeiro que ele só receberia um tempo depois. Deus antecipou e ele recebeu de forma antecipada. Aí ele não poderia viajar porque os filhos estudavam. Aí Deus permitiu que houvesse uma greve no colégio e as crianças ficaram 15 dias sem aula. Aí ele resolveu ir fazer essa viagem. E quando ele fez a viagem, chegou na cidade, o pastor soube que ele estava na cidade e ligou para ele e disse assim, eu quero que domingo você venha pregar na minha igreja. E ele foi lá, até me arrepiando, ele foi lá pregar. Quando ele subiu em cima do altar, o Espírito Santo de Deus esperou assim, chegou a hora de você entregar a profecia. E ele entregou a profecia. Sabe o que aconteceu? Havia uma desavença dentro da igreja, do pastor com os obreiros, com os diáconos, estava uma confusão dentro da igreja. E ele entregou a profecia e todo mundo caiu em pranto, se abraçaram, se perdoaram, choraram, e houve uma restauração dentro da igreja. E esse camarada nem pastor não é. Nem pastor não é. Profecia, que a profecia, ela alcança seu objetivo, irmãos. Ela alcança seu objetivo. As pessoas usam muitas vezes o nome de Deus, não, porque Deus está falando, porque Deus. Eu tenho muito temor para falar sobre isso. Às vezes até eu cuido muito que as pessoas vêm falar com o para mim e digam assim, olha, eu vou dar a minha opinião pessoal. Não estou dizendo que é uma revelação. Agora, quando Deus me mostra, quando Deus me revela, quando Deus me dá discernimento, quando a palavra vem de Deus, eu não temo. Digo, ó, Deus falou isso, porque eu sei que vai se cumprir. Eu sei que quando é de Deus, eu tenho convicção. Quando Deus fala comigo, irmãos, eu tenho convicção. Eu não tenho dúvida, não. Eu tenho convicção quando Deus fala. E eu sei que quando Deus fala, vai se cumprir. Vai se cumprir. Uma vez eu falei uma coisa e eu falei algo e aconteceu ao contrário. E aí muita gente criticou. E eu falei assim, espera. Aquela famosa frase que eu digo para vocês, né? O tempo é o melhor remédio. Em pouco tempo a situação fez assim, ó, inverteu e se cumpriu exatamente o que Deus tinha dito. Quando é de Deus, se cumpre. Às vezes demora um pouquinho, mas quando é de Deus, ela se cumpre. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Semana que vem nós terminamos essa etapa com os próximos 3 dons espirituais.
Fecha os teus olhos um instante. Coloca a mão direita no teu coração. Vamos falar com Deus. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, estamos aprendendo um pouco mais a respeito dos dons espirituais e do Espírito Santo. Mas sabemos que além de aprender, nós queremos receber mais do Senhor. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos receber os dons espirituais, aqueles, ó Pai, o Senhor entende como sendo conveniente para essa igreja. Não queremos fazer uso de dons espirituais para o nosso proveito, mas para o bem comum, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para que a igreja se desenvolva, para que as pessoas sejam abençoadas. Hoje falamos aqui dos dons de cura, do dom de maravilhas, dom de milagres, realização de milagres. Falamos aqui do dom de profecia. Que eles sejam ministrados aqui nesta igreja, Pai. Sejam liderados pelo Teu Espírito, Pai. E sejam dados a cada um de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que apraz Teu coração. Que seja para a edificação deste corpo, Pai. Pai, em nome de Jesus, faça segundo a Tua vontade. Enche, inunda o coração dessas vidas, ó Pai. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, dá essa experiência, Pai. Dá essa experiência. Aqueles que já receberam o batismo, mas ainda não receberam o dom de línguas, dá essa experiência para eles, Pai. Oh Deus, fortalece essa igreja, renova essa igreja, enche essa igreja do poder da unção, Pai. Que muitas vidas recebam milagres aqui, curas, libertação, transformação. Que o poder seja iminente nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nessa noite as nossas reuniões de núcleo. Abençoa nessa noite, Pai, a preparação das nossas reuniões de célula. Que tenhamos células abençoadas essa semana, Pai. Que a Tua presença e a presença do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Uma boa reunião de núcleo, uma boa reunião de célula essa semana para todos em nome de Jesus.